gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara e hoje o assunto vai ser sobre antiarrítmicos. Eu desconfio que já tem um vídeo disso aqui no perfil. Eu não sei dizer, porque tem 90 vídeos, esse aqui vai ser o 91, né? E eu já quero pedir desculpas que, quando eu estudei com minha amiga Maria Clara, eu tinha entendido a matéria. Nossa, eu tinha entendido super bem, de verdade. Porém, eu peguei aqui pra estudar aqui em casa de novo e parece que tudo aquilo que eu entendi, eu desaprendi. E eu não consegui entender 100%. Então, talvez esse vídeo não fique tão bem explicado quanto eu gostaria, quanto os outros vídeos anteriores. Então, por exemplo, eu vou explicar como funciona a fisiologia do coração, vou explicar em relação aos fármacos, mas é justamente em relação aos fármacos que talvez eu fique um pouco na dúvida em alguns em si. E algumas coisas que tem que gravar. Por exemplo, numa bradicardia, se o paciente chega lá com uma bradiarritmia, um bradicardíaco, você sabe que você tem que usar a adenosina. Ah, Ana Clara, por quê? Tá a explicação ali, só que é decoreba, entendeu? Pra mim, essa parte aqui é mais decoreba. A mesma coisa, o paciente chega com uma ataque ventricular polimórfica. Vai ter que usar sulfato de magnésio. Por que usa sulfato de magnésio? Não sei. Grava. Sei que o certo não é isso. Eu sei que o certo a gente tem que saber, porque vai que a gente esquece, aí tem que lembrar a fisiologia, mas esse aqui, minha prova é amanhã. Então, não tem tempo pra, né? Pra pensar como funciona tal coisa. No momento eu vou gravar e depois eu me preocupo outro dia com esse negócio de entender como funciona cada coisa. Então eu já começo pedindo desculpa. Então eu vou iniciar aqui falando basicamente da fisiologia do coração, de como funciona para o coração se contrair. A gente vai dividir isso em 5 fases: fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, tá? Que a gente tem. Entenda, dentro do coração, dentro das células cardíacas, tem o potássio. E fora delas vai ter o sódio e vai ter o cálcio. E no momento, dentro delas, elas são negativas. Então, é o momento em que a célula, vamos dizer que ela está no potencial de repouso dela, que é o momento em que ela, dentro dela está negativo e ela não está preparada para receber uma contração, para ela se contrair nem nada. Para que ela saia desse potencial de repouso e realize a ação de contrair, a contração, ela precisa entrar no potencial de ação. E para isso, que antes era negativa, ela precisa ficar positiva. E para que ela fique positiva, o cálcio e o sódio que estava fora dela precisa entrar dentro dela. Então é mais ou menos isso. Então, olha só, fisiologia: dentro das células cardíacas tem potássio e fora delas tem sódio e cálcio. Toda célula tem um potencial de repouso e para ativar a célula, ela precisa sair desse potencial de repouso e ir para o potencial de ação. Então, a célula em repouso, ela vai ter carga negativa dentro dela e positiva fora. Então, quando o sinal elétrico chega, quando esse sinal elétrico chega, o sódio e o cálcio que estavam fora dentro da célula vai começar a entrar dentro da célula e tem essa mudança de carga. A que era negativa vai ficar positiva. Isso a gente chama de despolarização. Lembrei de sabor, meu Deus. Isso é despolarização, né? Então, ou seja, para que ocorra a contração, a célula precisa ficar despolarizada. Eu não sei se vocês estão acompanhando por algum resumo, pelo slide do professor, mas vocês vão ver um desenho tipo esse daqui, ó. Tipo esse daqui. Então, acompanha por esse aqui que a gente vai seguir a lógica por meio desse desenho aqui. A fase 0 é o momento em que a célula, ela tá em repouso, vamos dizer assim, que tanto que tem aqui, que é mais ou menos menos 85, menos 90, é o momento que ela tá em repouso. Na fase 0, você vai fechar o canal de potássio que tem dentro da célula e vai abrir o canal de sódio. Então, nesse momento, o sódio vai entrar de forma rápida dentro da célula. Então, a célula que antes era negativa, ela fica positiva muito rápido. Então, olha só, fase 0, meu Deus. Ó, fase 0, menos 85, fechou o canal, recebeu o impulso elétrico, fechou o canal de potássio e abriu o canal de sódio. Então, ó,
subiu rapidinho. E tá vendo? Aqui, ó, mais ou menos nessa linha aqui, ó, vamos dizer assim, ó, onde tá a direção do meu dedo, que seria o ideal. Tá vendo que ela passa um pouquinho do ideal? Então, presta atenção nisso aqui, porque ela subiu rápido. Então, ela passou o limiar, vamos dizer assim. Aí aqui é a fase 1. O que acontece na fase 1? Na fase 1, você já vai fechar o canal de sódio e vai abrir o canal de potássio. Mas esse canal de potássio, ele é aberto lentamente. Por quê? Para acontecer isso aqui, ó. Lembra que passou um pouquinho? Então, precisa descer. Então, esse é um momento importante. Subiu rápido e desceu, assim, entendeu? Então, quer ver? Deixa eu até pegar aqui minha anotação. Então, essa é a fase 1, tá? Então, na fase 1, os canais de sódio se fecham e você vai ter uma abertura nos canais de potássio lentamente. Isso evita com que a célula fique superexcitada, evitando uma despolarização longa, tá? Porque seria um patológico pra gente, dependendo dos casos, né? Então, por isso que acontece essa abertura na fase 1, para que ela desça um pouquinho. Tinha passado o que deveria, então vai evitar que tenha uma despolarização longa, evita que a célula fique muito excitável. Na fase 2, que é a fase que vai acontecer a contração. A fase 1, peraí, gente, um momento, perdão. Na fase 1 é o momento em que a célula ela se prepara, vamos dizer assim, para acontecer a contração. Na fase 2, é o momento que a gente chama de platô. É o momento em que os canais de... Como é que fala? Os canais de potássio se fecham e os canais de cálcio se abrem. Então, para que haja contração, é necessário que tenha esse cálcio. Então, é o momento que os canais de potássio se fecham, os canais de cálcio se abrem. O momento em que, ó, então a gente estava aqui, fase 0, os canais de potássio se fecham e os de sódio se abrem. Aumentou, passou do limiar, que a gente considera normal, assim. Aí vai para a fase 1. Fase 1 você fecha os canais de sódio e tem uma leve abertura dos canais de potássio, para esses potássios saírem lentamente, né, em si. Então, a célula volta para o limiar que a gente quer. Ah, Ana Clara, por que isso acontece mesmo? Para evitar que a célula fique superexcitável, tem uma despolarização longa. Na fase 2, que é essa linha reta aqui, é o momento que tem a contração. Então, partiu aqui, ó, opa, a célula se contraiu aqui. A fase 2, você fecha os canais de potássio e abre os canais de cálcio. Então, aqui, vamos dizer, a célula contraiu. E na fase 3, que é a fase em que a célula, vamos dizer assim, relaxa, né? Que é o momento em que tem a diástole. Então, a fase 2 é a síncope, a contração, e a fase 3 é a diástole. O que vai acontecer na fase 3? Os canais de cálcio estavam abertos, né? Então, vai fechar os canais de cálcio e agora vai abrir totalmente os canais de potássio. Então, a célula vai voltar a ficar negativa. E a fase 4 é o momento em que a célula ela chega no seu potencial de repouso e ela está preparada para receber um novo estímulo. Então, basicamente, é assim que funciona a fisiologia cardíaca. Uma coisa que a gente precisa saber é que boa parte dos antiarrítmicos vai desempenhar um papel de reduzir essa excitabilidade cardíaca da célula. Se a célula está muito excitável, então concorda que ela vai realizar uma contração maior, entendeu? Então, assim, basicamente, os antiarrítmicos vai reduzir a atividade dessa célula. Então, os antiarrítmicos fazem com que a célula não se despolarize de forma espontânea ou de forma exagerada, né? Evitando que tenha uma taquicardia, por exemplo. Então, antes da gente iniciar falando sobre as classes dos fármacos, vamos explicar qual que é o mecanismo da arritmia. Existem 3 tipos de mecanismo da arritmia, tá? O primeiro deles é uma automaticidade alterada, basicamente são problemas externos, não é um problema diretamente no coração, mas são problemas externos que acabam afetando o coração. Por exemplo, o paciente tem ansiedade. Tô muito ansiosa para fazer uma prova, meu coração fica como? Eu fico com um ataque cardíaco, meu coração fica acelerado. Tô estressado, tô com muita raiva, acontece a mesma coisa. Um hipertiroidismo também acontece. Então, tá vendo que são problemas por fora do coração, sabe?
Então, assim, ó, a automaticidade alterada é quando o ritmo ele é modificado por fatores externos ao coração, ou seja, o problema não está no próprio miocárdio, né? Aí foi que eu falei, para você diminuir essa automaticidade exagerada, a gente tem que reduzir os disparos elétricos exagerados no nosso sinusal. Então, basicamente, você tem que tratar aquilo que está causando essa automaticidade exagerada. Uma coisa que eu até anotei aqui, ó, Ana Clara, nesse caso pode dar cardioversão? Não, porque o problema não é diretamente no coração em si, né? O problema é externo. E se você, posso dar um fármaco, por exemplo, um beta-bloqueador ou um bloqueador de canal de cálcio que vai reduzir, que vai atuar ali no nóatrio ventricular, cara, você pode até dar, mas os fármacos eles vão reduzir temporariamente esse problema, justamente por ser um problema externo, sabe? Então, o ideal é realmente você tratar a ansiedade com algum fármaco psicológico, fluoxetina, eu acho que benzodiazepínicos também tratam a ansiedade, não tenho certeza, não lembro. Mas enfim. Então, o primeiro motivo de você ter uma arritmia é justamente essa automaticidade exagerada. Antes, eu nem falei o que seria uma arritmia, né? A arritmia, basicamente, o coração ele não tá no ritmo normal dele. Tem alguma coisa mudando esse ritmo normal do coração. Aí a gente tem a reentrada, né? Como que seria um circuito de reentrada? Esse daqui, pra ser sincera, me pega um pouco. Por quê? Porque quando a gente entra na classe do fármaco 2, aliás, fármaco 2 não, classe 1 dos antiarrítmicos, eles vão atuar mais ou menos aqui, eles vão para atuar na reentrada, só que eu não entendi isso 100% a reentrada, então eu vou explicar o que eu entendi, tá? Seguinte, você tem um circuito elétrico, o coração vai receber um impulso elétrico. Só que essa reentrada é basicamente quando esse impulso elétrico ele fica repetido em uma região do coração. Então vamos dizer que o ritmo ele tem que vir e reto. Vamos dizer que ele tem que vir reto. Aí ele vai lá e dá a volta, e dá a volta, e dá a volta naquele lugar específico do coração, entendeu? Então, basicamente isso. Então, um circuito elétrico, ele circula repetidamente em uma região do coração. Isso gera uma ativação contínua dos tecidos que normalmente já deveriam estar polarizados, né, repolarizados. Ou seja, o coração vai estar se contraindo constantemente sem que haja um tempo para ele relaxar. Então, vamos supor o seguinte. Meu dedo é como se eu fosse um impulso elétrico. Ó, contraiu, aí passou, relaxou, aí volta. Contraiu, passou, relaxou. Seria mais ou menos assim. Agora, o que seria essa reentrada? Contraiu e antes de relaxar já sobe e já contrai assim, tá vendo? E vai contraindo. Não sei se tá dando pra entender. Mas é repetido, então não dá tempo das células relaxarem, entendeu? Então, por isso que acontece, o coração vai se contraindo sem dar tempo de relaxar, causando uma taquicardia, né? Pode até levar um infarto, talvez, né? Porque as coronárias, por exemplo, elas se enchem. Tô falando certo, será? Elas se enchem na diástole. Então, se o coração tá só contraindo, não tá tempo de relaxar, né? De ter uma diástole em si, a coronária não vai fornecer sangue pro miocárdio, vai ter uma isquemia ali, dependendo de quanto tempo vai ser essa isquemia, leva uma necrose das células cardíacas naquela região e opa, o paciente infartou, sabe? Então, tem essa reentrada. Pode acontecer em qualquer parte do coração, tá? E quais são as condições que favorecem essa reentrada? Alteração na célula marca-passo, eu não cheguei a falar, mas olha só, tem alguns conceitos que a gente precisa estar em mente. O sódio, ele vai ser responsável pela despolarização. O cálcio vai ser responsável pela contração e o potássio vai ser responsável pela repolarização. Células marca-passo são células que vão atuar no átrio e elas precisam justamente de cálcio para funcionar. Células contráteis ou células musculares são células que vão atuar
no ventrículo e vai precisar do sódio para funcionar, tá? Então, tem isso. Então, condições que vão favorecer esse processo de reentrada. Alterações na célula marca-passo. Então, vai ser algum problema ali nas células que vão depender do cálcio em si, vão favorecer essa contração. Vão favorecer essa contração, não. Vão desfavorecer. Não. Sei lá, já me perdi um pouco. Aqui. Passou o vizinho, aí meu foco perdeu totalmente. Ai, ai. Pera. Enfim, tem essa parte de reentrada e tem uma coisa que a gente chama de atividade deflagrada, ou se não, uma atividade de disparo, né, que a gente tem, que basicamente se refere à pós-despolarização. Então, são pequenas alterações no potencial da membrana, tá, que podem gerar novos impulsos elétricos fora do ritmo, ou seja, logo após a repolarização, a célula pode acabar se despolarizando sozinha por motivo nenhum. Sem mesmo ter recebido o impulso, sabe? Então, tem esses momentos. Então, quais são as 3 formas de acontecer uma arritmia? Automaticidade alterada, reentrada e atividade deflagrada que a gente tem. Automaticidade é o problema fora do coração. Reentrada é quando o impulso elétrico ele vai se repetindo em uma região constante, então o coração vai estar se contraindo sem dar tempo dele relaxar. E a atividade deflagrada aconteceu a repolarização, né? Aconteceu um momento de pós-despolarização. Pós-despolarização e repolarização. Aconteceu a repolarização por algum motivo, antes mesmo de receber o sinal elétrico, a célula se dispara sozinha, gerando essa contração aí, né? Aí, fatores desencadeantes de arritmias. Hipóxia, que seria falta de O2? Acho que é, hipóxia. Aí vai reduzir o ATP, vai alterar os canais iônicos, basicamente isso. Isquemia miocárdica vai liberar catecolaminas, né? Por exemplo, a noradrenalina, se eu não me engano, ela aumenta a frequência cardíaca. Tem toda essa coisinha. Hipercapnia também, hipocapnia, que é a hipercapnia, quantidade de potássio, baixa quantidade de potássio, alguns fármacos, hipotermia também leva, desidratação, isso tudo pode causar uma arritmia. Aí a gente tem a terapia antiarrítmica. Antes de eu falar sobre ela, basicamente entenda que muitos fármacos, eles são antiarrítmicos. Muitos fármacos, no caso antiarrítmicos, eles são inotrópicos negativos, ou seja, eles vão reduzir como que fala? A força contrátil do coração. Agora, quando eu falar que eles são cronotrópicos negativos, que eles vão reduzir já a frequência cardíaca. Só que é uma frase que o Vinícius sempre fala, que é o meu professor. Todo antiarrítmico pode ser pró-arrítmico. Ou seja, todo antiarrítmico pode causar uma nova arritmia. Aí, finalmente, a gente entra nas classes, né, dos fármacos. A gente tem classe 1, classe 1A, tem a classe 1B, tem a classe 2, que é a dos beta-bloqueadores, tem a classe 3, que é onde a gente vai estar principalmente a nossa queridíssima amiodarona. Aí tem a classe 4, que são os bloqueadores de cálcio, no caso, os não dipiridínicos, eu acho. Mas enfim, então vamos falar da classe 1. A classe 1, ela é basicamente, aí que, gente, eu não sei se eu vou saber explicar direitinho, tá? Mas a classe 1, ela basicamente vai atuar bloqueando o sódio. E lembra, se ela bloqueia o sódio, onde o momento principal que o sódio vai agir? Na fase 0. Então, ela vai reduzir o momento da despolarização. A despolarização, ela vai ficar mais lenta, então ela vai subir mais lentamente. O que isso vai acontecer? Vai demorar, então, que as células ficam excitáveis. Então, o que antes, vamos supor que estava sendo excitáveis muito fácil, estava gerando uma taquicardia, vamos supor assim, por causa que estava subindo e indo, subindo e indo, subindo e indo, subindo e indo, sabe assim? Vai demorar. Então, para que a célula fique despolarizada,
demora mais tempo. Se a célula tá demorando a ser despolarizada, ela vai demorar a se contrair, entendeu? Então vai, subiu. Aí aconteceu lá a fase lá do fase 2 do platô, se contraiu e desceu. Então, peraí, então subiu, demorou, foi. Peraí, esqueci. Contraiu, desceu. Sabe, tá entendendo? Não sei se tá entendendo, se dá pra entender. Então, elas vão bloquear justamente o sódio. Então, esse potencial de repouso não, essa despolarização, a célula vai demorar a se despolarizar. Isso é a classe 1. Só que dentro da classe 1, a gente tem a classe 1A e a classe 1B. Não sei se é IA, 1IB, eu falo 1A e 1B, né? No caso, a classe IA, aliás, 1A, em que a gente tem o principal, é a quinidina. Por quê? A quinidina, além dela bloquear o sódio, ela vai bloquear o potássio. Então, que é o seguinte, então ela vai atuar na fase 3. Ela vai atuar tanto na fase 0, na fase 3. Se ela tá lá, ela vai demorar para se despolarizar. Aí, vai acontecer a fase 1. E o que vai acontecer na fase 2? A fase 2 vai ficar prolongada. Vai manter a célula despolarizada, vamos dizer, por mais tempo. Então, a contração ela vai ser mais lenta. Por quê? Porque aonde que age principalmente o potássio? O potássio ele não é para despolarização e ela não vai bloquear o potássio. Então, lembra que aquele quadrozinho aqui, ó, aqui, ó, na fase 3, ela vai fazer com que a fase 3 seja mais lenta, mais demore para acontecer. Então, por isso que prolonga a fase 2, o platô. Então, vai ter um prolongamento aqui do QT. Então, ela prolonga porque ela demora a se despolarizar, sabe? Então, por isso que ela atua. Então, a gente sabe que a quinidina, ela vai fazer com que a célula demore a se despolarizar e também demore se repolarizar, justamente, e por isso vai prolongar o QT, porque você vai ter um prolongamento da fase 2, que seria o platô em si, sabe? Então, olha só, quinidina, ó, a classe 1 é principalmente utilizada em taquiarritmia ventricular. E tem a classe 1A, que é a quinidina, que você vai ter o bloqueio do canal de sódio e o bloqueio do canal de potássio. Então, pode dar QT longo, justamente porque você vai aumentar o período do platô, pois você vai bloquear o potássio. Então, você vai fazer com que essa repolarização demore a acontecer, sabe? E a gente tem a classe 1B, que eu não, de verdade, eu não vou saber explicar para vocês ela, mas é que a gente tem a lidocaína. Então, se por acaso, aqui no momento agora não pediria isso, né? Porque isso seria fármaco 2, a gente está em propedêutica aplicada. Mas se por acaso, na vida, se tivesse uma prova de residência ridícula, né? Que seria uma coisa ridícula, perguntar sobre isso, cite 2 fármacos principais que atuam na classe 1 do antiarrítmico classe 1. Aí você fala a quinidina e a lidocaína que a gente vai ter, tá? Tem também a propafenona. Só que a propafenona, se eu não me engano, eu acho que ela saiu do mercado. Eu tenho anotado em algum canto aqui. Por quê? Porque a propafenona, ela é muito... ela é cardiodepressora, no caso. Isso vai fazer com que ela vai reduzir bastante a frequência cardíaca, ela vai diminuir bastante a contração do coração, entendeu? Então, assim, ela causava muitas arritmias. Por isso que ela saiu do mercado. Eu não achei onde que estava escrito isso, mas eu sei que a propafenona, ela é muito cardiodepressora, então ela é contraindicada na insuficiência cardíaca, tá? Ela bloqueia intensamente o canal de sódio, então vai demorar muito. O paciente já tem uma insuficiência cardíaca, já não consegue contrair o coração suficiente. O coração meio que fica tremendo assim na insuficiência cardíaca. Se você demora mais ainda para acontecer essa despolarização,
capaz do coração nem bater, né? Se for seguir nessa lógica, né? Mas eu acho que é ela mesma que saiu do mercado. Vou dar uma olhada aqui que eu tirei foto do quadro, peraí. É isso mesmo, a procainamida, ela saiu do mercado e lembra que eu falei que o coração pode parar, não é que ele pode parar, mas pode causar essa bradiarritmia, né? Vamos falar o termo técnico correto. Então, a gente, a classe 1, a gente tem a lidocaína, que é muito utilizada, que vai bloquear os canais de potássio. A gente tem a quinidina, que vai bloquear os canais de potássio e de sódio, né? Aliás, o classe 1 bloqueia os canais de sódio, né? A quinidina vai bloquear tanto o canal de sódio quanto de potássio. A lidocaína, eu não sei. Lidocaína, deixa eu pesquisar aqui. E eu falo pra vocês. Porra, custei a entender, tá? Nossa senhora. A lidocaína é o seguinte. Ela é classificada como um B e B, um B, porque é o seguinte, além dela reduzir a despolarização, fazendo com que a célula despolarize mais tempo, ela vai reduzir o tempo do impulso elétrico, porque é o seguinte, vamos supor, o paciente ele recebeu o impulso elétrico vai percorrer e contraiu normal, fez a contração e relaxou normal. A lidocaína faz o seguinte, ela demora a despolarização acontecer, então a célula ela vai demorar, vamos dizer assim, se contrair, né? E chegou aqui o momento, o impulso vai ser rápido, ela diminui o impulso elétrico, entendeu? Por quê? Se o impulso elétrico for contínuo, tem que ter uma arritmia. Agora ela vai, sabe, não estou sabendo explicar muito bem, mas ela basicamente diminui o impulso elétrico. Quer ver? Eu pedi pro chat, nosso queridíssimo amigo, tentar explicar, ó. Que eu falei, ó. Entenda o seguinte. A lidocaína, ó, antes, com uma arritmia, a célula ela dispara de forma muito fácil. E esse impulso elétrico, e se ele for como que fala? Constante, esse sinal dura, então a arritmia continua. Agora, depois que você faz o uso da lidocaína, a célula tem dificuldade de se disparar, por causa que vai diminuir a repolarização, o tempo aliás, vai diminuir o tempo de despolarização, vai se tornar mais lento, e esse sinal, ele acaba rápido, então ele não é contínuo, então vai, aconteceu, sabe? E a arritmia para. Tanto que, ó, o chat falou assim, ó, imagine assim, bem visual, sem remédio, tá ligado, liga, então tem contração, com a lidocaína. Tenta desligar, não consegue direito, mas aí ela liga e já desliga rápido, sabe? Eu não sei explicar, não tô sabendo explicar essa parte, não. Sinto muito, gente, eu falei que ia chegar uns momentos que ia ser difícil aqui. Então, só entenda que bloqueador de sódio é a quinidina e a lidocaína, com a quinidina sendo bloqueadora de sódio e de potássio, por isso vai prolongar o platô e vai reduzir o tempo de repolarização, esse específico da quinidina em si. A classe 2 que a gente tem é os beta-bloqueadores, então vai atuar justamente nas catecolaminas, sabe? Então vai ter noradrenalina, tem adrenalina, tem esses lá que eu vou falar justamente na parte do vídeo sobre choque. E os beta-bloqueadores, então, tipo assim, a gente tem o beta 1 e o beta 2. O beta 1, ele vai aumentar a frequência cardíaca, ele vai aumentar a contração, enquanto o beta 2, ele faz vasodilatação. Então, se você bloqueia o beta 1, a frequência cardíaca vai diminuir, a força de contração também. Mas se você bloquear o beta 2, você vai ter broncoconstrição. Então, tem que ficar muito atento em pacientes que têm problema no pulmão em si, sabe? Aí, exemplos de beta-bloqueadores que a gente tem, o mais comum que a gente tem é o propanolol, só que, se eu não me engano, o propanolol, ele é não seletivo, o atenolol acho que já é seletivo, tem o bisoprolol também, e tem o sotalol. O sotalol, gente, a maioria, todos terminam com lol, né? Mas o sotalol, ele é uma exceção porque ele foi descoberto como
Ele foi descoberto, no caso, como um beta-bloqueador, mas a principal função dele não é ser beta-bloqueador, sabe? Ele tá junto com a amiodarona, ele é classe 3, né? Que a amiodarona é classe 3. Que eu vou falar, inclusive, aqui agora da classe 3. Só entenda, então, a classe 1, bloqueadores de sódio, e a gente tem a quinidina e a lidocaína, e a classe 2 são os beta-bloqueadores, em que a gente vai ter o propanolol, atenolol, o bisoprolol e etc. Tô achando que eu vou ter que dividir esse vídeo em dois. Aí a gente tem a classe 3. A classe 3 são justamente os bloqueadores de potássio. Então é aí que entra o sotalol. O sotalol vai bloquear o potássio. Então eles vão atuar bastante o quê? Na fase 3 em si, então vai diminuir a repolarização. Então vai acontecer a mesma coisa, vai ter aquele QT longo, vai ter o prolongamento do platô em si. Então, olha só, os classe 3, eles são bloqueadores do canais de potássio, eles vão bloquear justamente a fase 3, e como a repolarização demora para acontecer, o potencial de ação ele ficou mais longo. Então a célula ela demora mais para poder disparar de novo, sabe? Então, é aqui que entra, no caso, o potencial de ação fica mais longo, só que a lidocaína, ela meio que encurta esse potencial de ação. Então, se ela demora para poder disparar de novo, na lidocaína ela meio que vai ser disparada mais rápido. Não sei explicar muito bem essa parte da lidocaína. Enfim, só que a amiodarona, apesar dela bloquear o potássio, ela é nossa coringa, porque ela vai bloquear tanto o potássio quanto o cálcio e o sódio. Então, ela vai bloquear as 3 fases. Então, por isso que em muitas situações e muitas arritmias, a gente usa a amiodarona em si. Então, se a amiodarona bloqueia o sódio, ela vai demorar, vai demorar a despolarização acontecer, correto? Então, ela vai aumentar o período refratário. O que seria esse período refratário? É o momento em que a célula ela não pode receber um novo estímulo, entendeu? Então, se ela não recebe um novo estímulo, não acontece uma arritmia ali. Então, ela vai bloquear o canal de sódio, aliás, ela bloqueia o canal de potássio, fazendo com que aconteça esse período refratário, vai atuar lá, vai aumentar, vai prolongar o período de repolarização. Se atuar no sódio, ela vai demorar a fazer com que a despolarização aconteça. E se ela atuar no cálcio, eu não sei se eu cheguei a anotar aqui na parte do cálcio. Mas se ela atuar no cálcio, basicamente ela vai diminuir a excitabilidade cardíaca, né? Então ela vai diminuir a frequência cardíaca, sabe? Então são esses 3 efeitos que a amiodarona tem. Foi o que eu falei, tem o sotalol também, mas o sotalol ele só é bloqueador de cálcio, de potássio mesmo, tá? Então, assim, tanto que a amiodarona, ela é muito indicada quando você tem alguma arritmia ventricular ou supraventricular, em taquicardias ventriculares, em uma fibrilação atrial, em um flutter, por exemplo. Eu vou falar disso mais pra frente, tá? E por fim, não menos importante, por fim não, porque ainda falta falar da adenosina, mas a gente tem a classe 4 dos fármacos, que é basicamente os bloqueadores de cálcio, finalmente, né, que a gente já falou do sódio, a gente falou dos beta-bloqueadores, a gente falou do bloqueador de potássio, faltava agora os bloqueadores de cálcio, né, que a gente tem, que são os, não sei se é não dipiridínicos, eu acho que são, que é basicamente os mais famosos que tem é o verapamil e o diltiazem, né, então eles vão reduzir a frequência cardíaca em si. E a gente tem o seguinte, a gente tem a adenosina. A adenosina, ela basicamente vai ativar a corrente de potássio. Lembra que a gente falou que o potássio, a fase 3, era o momento da despolarização. Aliás, o momento da repolarização, né? O momento da diástole, onde o momento que o coração vai relaxar. Quando você bloqueava esse momento, então demorava mais para o coração relaxar e a célula permanecia contraída durante mais tempo, então a contração era mais lenta. Na adenosina, ela já vai encurtar isso, ela vai ativar, vamos dizer que ela vai liberar muito o canal de potássio. Então,
vai ter a diástole, o relaxamento do coração vai ser durante mais tempo. Por isso que a gente fala que o coração do paciente ele para de bater durante uns 10 segundos, que é o tempo de vida dela. Então, é o tempo suficiente para que toda aquela arritmia, o coração parou de bater, aquele impulso elétrico, ele volta a ficar normal, sabe? Então, volta a ter o ritmo sinusal, que é o ritmo normal do coração. E meu computador tá descarregando. Então, basicamente, é assim que atua a adenosina. E a gente tem uma coisa que a gente chama de cardioterapia, que é o momento em que, quando a gente vai fazer a desfibrilação e quando é o momento que a gente faz a cardioversão. Existe a cardioversão elétrica e a cardioversão química, tá? A cardioversão química é quando você faz o uso de fármacos. E a cardioversão elétrica, não sei também, vou ver aqui agora. Eu acho que a cardioversão elétrica é com desfibrilador também. Enfim, quando que a gente faz a cardioversão elétrica e quando a gente faz a desfibrilação? A desfibrilação a gente faz quando você não tem o QRS, quando ele não é visível. Agora, a cardioversão elétrica é quando o QRS é visível, porque ele vai disparar junto com a onda, sabe? Então, são esses dois momentos que a gente utiliza. Então, a cardioversão elétrica, o choque, ele é aplicado no momento certo da despolarização, né? O momento certo em que você iria mais ou menos ali na fase 0 para a fase 1, né, que a gente tem, mas na fase 0 em si. E é usado geralmente uma fibrilação atrial, né, porque se você tem um QRS visível, então o problema é no átrio. Agora, a desfibrilação, você não tem um QRS visível, então o problema é no ventrículo. Então, o choque geralmente é imediato, ele não é sincronizado com o ritmo, não vai esperar acontecer a desfibrilação, né, até porque não tem sentido acontecer. E o objetivo é você despolarizar todo o miocárdio simultaneamente, né? Tanto que ele possui uma maior energia, tem maior energia do que a cardioversão elétrica em si. E agora, finalmente, a gente vai falar sobre os ritmos presentes aqui, né? Quer ver? Vamos falar aqui, eu vou iniciar com... isso aqui é interessante eu falar, ó. Ainda sobre a cardioversão elétrica e a desfibrilação. Você faz o uso dessa terapia, dessa cardioterapia com pacientes com arritmia mais instabilidade hemodinâmica. O que seria, ou se não, quando você faz o uso, quando você fez a terapia farmacológica, né, e não funcionou. Então, o que seria essa instabilidade hemodinâmica que a gente tem? O paciente está com sinais de choque, oligúria, o paciente está cianótico, está com hipotensão, sabe? O paciente faz o uso de vasopressinas e não adiantou, tem uma perfusão periférica. Então, o paciente está com sinais de choque, fez o uso de vasopressinas e não adiantou, você entra com uma cardioterapia. Aí você vai ver se tiver com o QRS visível, então vai ser uma cardioversão. Se o QRS não estiver visível, aí é uma desfibrilação. Pacientes que têm alterações neurológicas, como tá com confusão mental, o paciente teve síncope, teve uma convulsão, o paciente tem uma dispneia com congestão pulmonar. Então, são nesses casos que você utiliza a cardioterapia, né? Aí a primeira situação, a primeira arritmia que a gente entra é com uma fibrilação atrial, que é uma das mais comuns que a gente tem, em que basicamente o principal sinal semiológico que o paciente tem, foi inclusive até falado na aula da Marcelo, que não foi do Leonardo, foi a dissociação pulso-precórdio. Seguinte, você vai lá, quando você faz a parte de cardio, né, você escuta como fala? As coronárias, né, e você confere o pulso. Se vê que a coronária tá batendo e o pulso não tá, isso é mais ou menos isso, você não sente o pulso. Então, você faz a ausculta de uma agulha cardíaca sem o pulso. Então, isso significa que o coração ele não tá se enchendo direito, por isso que não tem esse pulso, né? Então, essa fibrilação atrial
Você consegue ver bastante o QRS, né? Aqui você não tem a onda P, por isso que não é um ritmo sinusal. Então, se por acaso você fizesse lá o uso dos fármacos e não adiantasse, aí você entraria com o quê? Seria uma cardioversão elétrica aqui. Mas tá. A fibrilação atrial, ela é dividida em dois tipos. Menos de 48 horas e mais de 48 horas. Menos de 48 horas dá pra você fazer a cardioversão tranquilamente, sabe? Então, assim, é a cardioversão química, no caso. Então, você entra com a amiodarona ou, se não, com o sotalol, tá? Nesses dois casos principais. Um minutinho. Então, eu falei que isso aqui é coisa de gravar. O paciente chegou lá na emergência com uma fibrilação atrial, menos de 48 horas, pronto. Amiodarona e sotalol, que é justamente a classe 3 que a gente tem aqui. Vai usar a classe 3, amiodarona e sotalol. Se for acima de 48 horas, o que acontece? Teve uma estase sanguínea. Então, o coração, não o coração, mas o sangue, ele ficou mais lento. Então, pode ter a chance de ter um coágulo. Nesse caso, você tem que aplicar um anticoagulante durante 4 semanas, viu? E depois, além de aplicar um anticoagulante, por exemplo, você tem que entrar com um beta-bloqueador. Então, tem essas duas situações. Paciente com fibrilação atrial, o QRS é visível, o problema é no átrio em si, então menos de 48 horas, entra com amiodarona ou sotalol. Paciente acima de 48 horas, anticoagulantes e beta-bloqueador. Agora, o paciente ele tem uma taquicardia ventricular paroxística. Pô, eu não sei se o Vinícius vai colocar a foto, é melhor a gente gravar como que é o ritmo também, né? Fibrilação atrial, isso aqui, ó. Isso aqui é o eletrocardiograma normal e a fibrilação. Tá vendo? Se você for ver, não tem a onda P. E aqui é irregular. Tá com uma taquicardia, porque os QRS estão próximos um do outro, mas tá totalmente irregular. Tem até um prolongamento aqui, se você for ver. Um prolongamento do... Não, você tem uma depressão da onda T aqui. Enfim, mas isso aí é outra coisa. Então, como seria a taquicardia ventricular paroxística, né? Aqui, achei. A taquicardia ventricular paroxística já é regular. Você consegue ver. Aqui você tem uma depressão também. Parece que você tem um supradesnivelamento. Aqui tem um infradesnivelamento segmento ST. Aqui, ó. Tá com uma taquicardia. Tem onda P aqui? Não tem onda P aqui. Sem onda P. Não tem onda P? Ou essa seria a onda P? Não, acho que essa aqui seria a onda P. E realmente você tá com um supradesnivelamento aqui. Enfim, dá pra você ver que é regular aqui. Se você não tá entendendo isso que eu tô falando, só você gravar aqui, né? Como que é? Aí qual que é a conduta? Vai ser ou adenosina, ou verapamil, ou betas-bloqueadores, ou manobra vasovagal. São esses 4. Então, taquicardia ventricular paroxística, adenosina, verapamil, beta-bloqueadores, ou se não, manobra vasovagal, que é a manobra em que você tem que achar o seio carotídico aqui. O seio carotídico tem as carótidas, né? Tem a carótida interna e tem a carótida externa, bem no meio. Então, você vai meio que achou a carótida, sei lá, pressiona, massagem, eu não sei como que funciona essa manobra vasovagal, não. Então, taquicardia, como que é? Fibrilação atrial, menor de 48 horas, amiodarona e sotalol. Taquicardia acima de 48 horas, anticoagulantes e beta-bloqueadores. Aliás, estou falando da fibrilação atrial. Agora, taquicardia ventricular paroxística. Adenosina, verapamil, beta-bloqueadores ou manobra vasovagal. Agora, sobre a taquicardia ventricular monomórfica. No caso, ela vai ter a taquicardia ventricular monomórfica, ventricular, ou seja, taquicardia supraventricular paroxística. Aqui o QRS está visível, então o problema é no átrio. Agora, taquicardia ventricular monomórfica, ventricular, o problema é no ventrículo.
Então, você não vai conseguir ver o QRS. A supraparoxística, você consegue ver, que é o problema no átrio, supraventricular. Taquicardia ventricular monomórfica é o problema no ventrículo. Então, você não vai conseguir ver o QRS. Aqui, é desse estilo aqui, ó. Ela vai ser isso aqui, tá vendo? Desse jeito aqui. Então, aqui nesse caso, o QRS não é visível, o ritmo, se você for ver, por mais que não é visível, o ritmo é regular, vai ter todas as mesmas formas e a distância uma da outra. E aqui tem os dois casos, uma taquicardia ventricular sem pulso e uma taquicardia ventricular com pulso. Sem pulso é sinal de RCP, né? Então, você vai ter que fazer a reanimação cardíaca lá e iniciar com desfibrilação que o paciente tem. O paciente está com estabilidade hemodinâmica, teve síncope, desmaiou, né? Agora, uma taquicardia ventricular com pulso, o paciente, né, não está desacordado, vamos dizer assim, então você entra com a lidocaína ou se não a amiodarona, tá? Lidocaína, lembrando que é classe 1B e a amiodarona é classe 3. Na TV, na taquicardia ventricular com pulso, é proibido, gente, de você fazer um bloqueador de cálcio, tá? Por quê? Lembrando que o problema é no ventrículo. Cálcio, ele atua onde? Nos átrios, né? Na célula marca-passo. Então, se você bloquear o cálcio, você vai estar bloqueando as células atriais. Então, vai gerar uma nova arritmia. Não vai nem atuar aqui no átrio em si, entendeu? Vai gerar um efeito cardiodepressor. Vai diminuir a frequência cardíaca, vai diminuir a força de contração e outras coisas em si. E a gente tem, por último, não por último, que tem a bradiarritmia, mas a bradiarritmia eu falei que você vai utilizar a adenosina, né? A adenosina não, aliás, a atropina, né? Que é a única que vai aumentar a frequência cardíaca. Ela é um inotrópico, aliás, ela é um cronotrópico positivo. Então, lá, taquicardíaca, uma taquiventricular, taquicardia ventricular polimórfica, ou se não, torsade de Pontes, né? Que esse é o nome. Como que é o ritmo? Isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse é o ritmo de uma taquicardia ventricular polimórfica, ou se não, torsades de Pontes, né? Polimórfica que tem várias formas, por isso que esse é o nome. Você vai ver que o QRS está bem largo, está totalmente irregular. Não tem QRS, inclusive, visível, que eu falo largo, que tá tipo assim, né? Não tem QRS visível. Então, se você fez a utilização de um fármaco e não adiantou, você vai ter que entrar, então, com uma desfibrilação aqui. E o tratamento dessa taquicardia ventricular polimórfica, ou se não torsados de Pontes, é o sulfato de magnésio. Ela pode acontecer com o uso de antidepressivos, com o uso de antipsicóticos, pode acontecer com o uso de antibióticos em si, tá? E tem a bradiarritmias, que no caso você tem a diminuição da frequência cardíaca, aí você tem que utilizar a atropina, porque a atropina ela é um cardiotrópico positivo, né? Ela vai aumentar a frequência cardíaca. Só que, assim, doses subclínicas, o que seria doses subclínicas? Vamos supor o seguinte, que para o efeito da atropina acontecer, tem que ser de 0,5 miligramas para cima. Se você fazer abaixo disso, são doses subclínicas, né, que não tem tanto efeito assim. Se você faz doses subclínicas, pode gerar pode causar uma bradicardia, né, então vai piorar a arritmia do paciente em si, né. E você usa a atropina, no caso, até você implantar um marca-passo no paciente, tá bom? Então, fibrilação atrial, menos de 48 horas é amiodarona, aliás, é classe 1, né? Amiodarona, classe 3, amiodarona e sotalol. Maior que 48 horas, você vai utilizar anticoagulantes e beta-bloqueadores. Você tem uma taquicardia supraventricular paroxística, o problema no átrio, né? Então, você vai utilizar adenosina, verapamil, beta-bloqueadores, manobra vasovagal.
para tratar isso. O paciente tem uma taquicardia ventricular monomórfica, QRS não está visível, é um regular, tem apenas uma forma só. E aqui no caso eu já esqueci, mas você vai ter que utilizar, esqueci. Ah tá, tem então um ataque cardioventricular sem pulso e tem a com pulso. Paciente sem pulso, desfibrilação e RCP. Paciente com pulso, porque tem uma estabilidade hemodinâmica aqui. Paciente com pulso, você vai utilizar lidocaína ou se não amiodarona, isso, lidocaína ou se não amiodarona. Não pode fazer beta-bloqueadores. E ataque cardioventricular polimórfica ou torsades de Points, que a RS também não está visível, se precisar faz uma desfibrilação, né? Aqui se usa sulfato de magnésio e a bradiarritmia você tem a adenosina. E é isso, gente. Espero ter ajudado, mais ou menos. Qualquer dúvida, deixa nos comentários ou me manda mensagem no WhatsApp. Até a próxima.